Tô. Agora Tudo sim. bem? Tudo bom? Tudo bom, doutor Júlio? E esses relógios lindos aí atrás, hein? Tem cuco aí também ou não? Cuco não tem não, você acredita? Aqui meu esposo, ele tem coleção de relógios, são mais de 100. Que legal. Você acredita? Parabéns, viu? Os relógios um mais lindo que o outro aí. Olha só que lindos, né? É, Parabéns. aqui Olha, tem de 1904 para cima. que bacana. Eu adoro relógio assim também e gosto muito do cuco, né? Os relógios cuco é É muito legal. É mesmo? muito legal, né? Acho que aqui só não tem cuco porque eu não gosto de cuco, me dá uma raiva do cuco. Eu tenho que dar cuco, ninguém aguenta, oh, meu Deus. É Ai, que desse legal. jeito. E como que a senhora está? Está bem? Saúde física, mental? Tudo bem, Vivian? Doutor Júlio, eu É. só não tô bem, então eu vou falar bem por cima a verdade, porque por causa desse problema que eu tô passando por ele agora, que pra mim foi assim, horrível. Eu sei. Já chorei, já fiquei sem comer, já comecei a ter, eu tive que, assim, eu fiquei muito mal, porque eu sou muito correta com minhas coisas, e aí, assim, devido a esse problema, eu tô um pouco preocupada, É, sabe? preocupado a gente fica, né? Normal. Mas sua vida é muito mais que qualquer problema, né? Então não se concentra nisso não, se É, concentra nas coisas boas. Normalmente tudo tem solução, né? Então vai dar certo. O é. que tá E o acontecendo? senhor, como Fala é que pra mim. tá bem? Eu tô bem de saúde, a família também, então isso que importa. O resto a gente corre atrás, não é isso? É, olha só, doutor Júlio, explicar ao senhor. Eu sou corretora de imóveis, Que que eu legal. montei uma empresa tem um ano. É, Assim, montei, mas eu não tenho empresa em local estabelecido, é virtual. Vou explicar para o senhor o caso, aí se o senhor quiser ir me perguntando, ou a gente tá vai bom, tá bom. interrompendo, o Combinado. que acontece? Eu fiz uma venda de um imóvel, porque geralmente eu faço venda, tem um ano que essa empresa está aberta, funciona virtualmente, né? Mas assim, todos os meus clientes, como eu já sou professora aposentada, meus clientes são todos de indicação. Então, não trabalho, não é aquele trabalho assim que eu morro por conta disso. Eu faço porque assim, eu gosto dessa área, Acaba né? selecionando, E né? assim, Os clientes selecionados, aí assim, boca a eu boca. faço com mais tranquilidade porque eu não vivo disso, né? Eu tenho já uma renda, eu fiz isso porque eu para ajudar meu filho que está fazendo medicina numa faculdade particular, então foi esse motivo que E eu para fui, distrair também, terminei, né? Não é verdade? aí terminei meu serviço, né? Aí eu falei, É. bem, agora também ficar à toa, vou procurar fazer uma outra atividade. Foi quando Não, eu fui para a área de tem que distrair. corretagem. Aí o que acontece? Eu fiz uma venda de um imóvel regular, fiz todo o procedimento com o vendedor, tirei todas as certidões, nem faltei se ele tinha. A única coisa que tinha, que constava, era uma certidão criminal daquela operação oleoduto, que foi da Polícia Federal, que a pessoa, uma situação aí, só que não tinha nada a ver com o imóvel, porque eu pedi para um advogado olhar para mim se esse problema que ele teve do crime tinha alguma coisa que comprometesse a venda do imóvel. Não, não tem. Então, eu peguei, fiz a venda do imóvel dele para uma cliente minha que tinha acabado de vender o imóvel dela, queria muito morar lá perto do filho, nessa quadra, fiz a venda para ela. Aí, assim, durante a investigação das certidões, a única situação que eu vi foi esse. Ele é um vendedor que teve essa certidão criminal, ele só assina o nome dele, ele não tem leitura, não assina, só assina o nome dele, né? E na certidão lá, quando ele foi falar se era solteiro, casado, tudo, ele fez questão de falar, né? Eu tive que colocar conforme ele colocou, porque ele, na verdade, ele mora com uma moça, só que ele falou para mim que era recente, que ele não queria colocar que ele vivia em união estável. Então ele declarou solteiro porque ele nunca se casou. Já teve outra mulher que partiu bem, mas ele quis colocar solteiro. Solteiro. Então, é o que ele se declarou, né? Então tá, só que depois que eu fiz essa venda, eu descobri que até um filho bebezinho ele tinha, que eu achei assim super, eu fiquei assim, meu Deus, o cara então, complicado. Aí tá, o que é que tá acontecendo?
eu estava observando, quando eu observei as certidões, aparecia assim que esse imóvel era utilizado comercialmente. É residencial utilizado comercial. Aí fui na Cefaz. Chego lá, né, tinha também um pedido de um benefício fiscal, porque o IPTU vinha alto, mas esse rapaz que fez a venda para essa minha cliente, ele já tinha ido lá e tinha conseguido um abatimento do IPTU, porque lá era uso residencial. Então eu fui lá para saber o que era esse benefício fiscal, levei o cliente junto comigo, levei a advogada, uma outra advogada que eu peguei só para ir lá comigo para saber o que era isso, porque eu não entendia. Aí quando chegou lá, a Cefaz falou assim, olha, esse benefício fiscal foi pedido erroneamente. Parece que uma corretora veio, fez um serviço para ele, pediu para fazer esse pedido de benefício fiscal, mas isso aí é fácil de resolver. Fez o pedido e aí foi quando descobriu que lá realmente ele falou que não tinha uso de comércio. Ok, então tudo resolvido. A Cefaz fez o pedido, ela aceitou que fosse diminuído. E você fez bem, você fez o que tinha que fazer, né? O do diligência, para poder dar segurança à transação imobiliária. Você atuou muito bem, né? Fui lá, perguntei se tinha o que era o benefício fiscal. Aí eles falaram que a moça da Cefaz falou que não era problema, que aquilo ali era só um erro que teve, né? Mas que ali havia passado sim uma empresa que estava como suspensa. Eu liguei para o contador e pedi para ele pesquisar. O contador da minha empresa falou, Rívia, essa empresa está baixada. Falei, tá bom então, tá baixada, né? Então vamos ver aqui como é que tá. Peguei umas certidões, tentei pegar umas certidões da empresa, da Receita Federal, peguei por conta própria, assim, porque toda a documentação já estava ok, estava vendo em andamento. Fui na Cefaz dizer, moça, se tiver alguma coisa, me fala, porque ainda dá tempo de encerrar esse contrato, fazer o distrato. E assim, se a senhora puder me falar, só que eu vou te falar, doutor Júlio, a Cefaz não abre o cuco para nada. Então, assim, o que está acontecendo? Eu fiz a venda, mas eu mesma hoje não sei em que pé que está e se essa empresa realmente tem uma dívida que possa comprometer essa questão do imóvel que já foi vendido. É isso que está me esquentando a cabeça. Por que eu desconfio que possa ter? Depois de feita a venda, que eu acho que possa ter. Por quê? Olha só, o imóvel, quando eu tirei as certidões pelo CNPJ que ela me informou, porque eu perguntei, a senhora tem alguma coisa assim? Ela me informou no CNPJ. Eu pesquisei as certidões do Tribunal de Justiça, não tinha nada. Todas as certidões de pessoa física do casal que vendeu para esse, que vendeu para minha cliente, né? Você entendeu, né? Entendi. Ele tá tudo ok. E a da empresa, todas as certidões, tá ok. Só que eu não tirei a fiscal e da Receita Federal tá tido como que não tem informação suficiente para emitir a certidão. E aí o que eu fiz? Diante disso, eu peguei, olhei, fiz toda aquela pesquisa lá. Quando foi para fazer a venda no dia lá para passar a escritura, né? Na certidão o dia inteiro, TO, a ONUS, inclusive, no dia lá, não tinha nada, né? E esse imóvel ele passou por várias pessoas que tinham comércio. Inclusive, teve um comerciante, um industriário, outro do comércio. É assim. Então, assim, esse casal que vendeu para o meu cliente, para o cliente vendedor, né? Ele, para depois passar para essa cliente que comprou, esse casal, eu acho interessante porque eles que tinha essa empresa, pelo visto lá, eu achei estranho que nas certidões com esse CNPJ fica saindo o endereço lá desse imóvel que é residência. Então, o que por fim eu descobri para tentar ver se o senhor consegue me ajudar?
Não tem essa questão do benefício fiscal, lá é residência. Lá é uma residência mesmo. Então, o IPTU, eu tirei a certidão negativa, estava dando direto, mesmo pago, que estava positivo. Aí eu pedi para o vendedor ir lá solicitar que fosse emitida a certidão negativa, já que ele tinha feito o pagamento todo. E também eu tinha pesquisado se tinha IPTU atrasado anterior, não tinha, pela matrícula do imóvel, pela inscrição do IPTU, não tinha. Aí saiu a certidão negativa do IPTU. Aí eu pergunto para o senhor, pode haver dívida de IPTU lá se essa certidão saiu negativa, pelo fato de ter passado uma empresa lá? A ideia é que sempre, né, sempre a certidão tem que ser negativa, não positiva, né? Então, quando nós falamos de uma solicitação de certidão, por isso a gente faz o due diligence, porque se tem uma certidão positiva, às vezes nós vamos dar um aval na transação imobiliária do mesmo jeito, só que nós vamos normalmente solicitar uma certidão de objeto e pé para confirmar se aquela transação gera risco ou não. Que é um exemplo, né? Que nem uma transação imobiliária aqui recentemente no escritório. Fizemos o due diligence. E o sujeito, o vendedor, não tem, né? 3 processos no nome. Mas uma era colisão de veículo, o valor não chegava a 5 mil, o outro era pensão alimentícia, também não era execução, era pensão alimentícia, e o outro era um processo de perdas e danos que fizeram contra a loja dele. Então, nada aí teria a ver ou conexão com o negócio imobiliário, colocar risco no negócio imobiliário, né? Então, tem certidão positiva que não atrapalha em nada, você acaba tirando uma certidão breve relato. Mas a certidão tinha que ser negativa. Mesmo porque quando existe Mas ela saiu negativa depois. Saiu negativa. A do IPTU. Aí depois que ele solicitou que fosse, inclusive a Cefaz fez um documento falando, olha, essa questão de aparecer aí benefício fiscal e a certidão também não sair negativa, está impedindo a venda, porque eu falei para ele, se a certidão do IPTU, da inscrição do imóvel não sair negativa, não vai ter como vender esse imóvel, a venda vai parar por aqui. Aí saiu negativa, então se saiu negativa, eu realmente vou ficar tranquila em relação a não ter mais nenhuma dívida de IPTU? Agora, qual que é o pé que essa situação está? Ela já foi feita? Ela foi concluída? Foi concluída. Então, assim, o vendedor não tinha nada, nem protesto, nada, zero. Tá. A única coisa que ele tinha era a certidão criminal que a advogada olhou para mim e disse que não tem nada a ver com o imóvel. A questão que eu estou preocupada não é bem com essa questão do vendedor. A questão que ele teve essa situação que eu falei para o senhor, essa criminal, ele mentiu a respeito da certidão dele, né? E teve uma situação que esse vendedor fez que eu fiquei muito preocupada, porque na hora de fazer a venda, ele segurou o tempo todo a certidão negativa da CAESB, da companhia. E ele falou, não, olha, a CAESB é no CPF, não tem esse negócio, tá tudo em dia, tá tudo em dia. Eu falei, moço, precisa da CNT, no dia eu vou levar para você. Na hora ele levou, tava tudo pago. Quando nós fomos na CAESB para transferir a titularidade, nós descobrimos uma dívida muito grande de 2020, 21 e 3 meses de 22. Uma dívida, assim, as contas, tipo assim, 1.400, 600, que corresponde ao período em que essa empresa, esse casal, estava na proprietário desse imóvel, porque eu não sei se estavam na posse, porque eles aqui o que eu descobri? Eu descobri em 2020 11 contas em aberto, 12 em 2021 e 4 em 2022. O que eu descobri? Que eles tinham uma empresa, sim, uma empresa que foi extinta, só que aí, olha o que apareceu, que eu descobri depois. Eles tiveram uma empresa por 12 anos. Quando deram baixa em dia 15 de 10 de 2029, eles deram baixa nessa empresa, eles abriram uma outra em seguida, que é uma empresa, essa primeira era de transportadora e a segunda é de entulho. Só que aí essa primeira que eles fecharam é empresário individual, né, extinção por encerramento de liquidação voluntária.
Já a segunda, ela está com opção pelo meio simples e está inapta por falta de declarações, omissão de declarações. Entendeu? Entendi. Nesse caso, assim, o seu receio hoje é o quê? É uma reclamação do próprio vendedor? não é o vendedor. O que está acontecendo sou eu. Eu como corretora e a minha cliente que comprou, porque eles dois são meu cliente, só que essa Claro. cliente comprou esse imóvel, nós fizemos todo o levantamento das certidões, estava tudo ok, a questão do vendedor. Só que hoje me preocupa essa questão dessa empresa que está lá anterior. Agora imagina, doutor Júlio, a esposa desse homem, ela é advogada da União. A mãe desse rapaz que é empresário, eu vi aqui, pesquisei, ela é juíza aposentada. E aí, assim, o que me preocupa, ninguém tá falando nada, mas na minha mente, eu fico assim E também, né, Rivia, você é uma pessoa do bem, né? Você gosta de fazer as coisas certas, por isso você tá preocupado. Eu entendo sim. Olha, se eu falar para o senhor, eu fiquei tão desorientada, por quê? Porque o senhor imagina, uma empresa, empresária individual, não optante do MEI, né? Essa primeira, essa que foi encerrada. Eu pensei, bem, quando eu fiz o levantamento da documentação, eu falei, poxa, 2019 encerraram, para 2023, tivesse que dar alguma coisa, eu tinha dado 4, 5 anos. Agora, uma coisa que eu queria te falar para te tranquilizar. Você fez o que tinha que fazer, você foi muito profissional. Você fez, né, o due diligence. Nós temos no Brasil nós temos o due diligence, que é feito antes da transação imobiliária, que é o que o corretora, comprador, vendedor, locador, locatário tem que fazer. E às vezes a gente é contratado para fazer o compliance imobiliário, né, que é o due diligence, mas depois da transação já feita. Mas você atuou muito bem, você atuou com carinho, com respeito na sua profissão, a você, aos clientes, né? Então você fez tudo o que tinha que fazer. Infelizmente, por mais que a certidão saiu negativa, existe um processo. Foi algum erro de sistema. O sistema do TJ ele é muito falho, né? A melhor forma de usar o TJ é solicitar a certidão do distribuidor civil, distribuidor criminal, da esfera estadual, da esfera federal, certidões de protesto. Eu tirei, sabe? Você tirou? Eu tirei a criminal, eu tirei a deles todos e tirei a do imóvel. Só que assim, o que esse imóvel é hoje? Um domicílio fiscal. Por quê? Porque o endereço, eu fui lá depois que tinha feito a venda do imóvel, porque eu fui lá perguntar. Imagina, meu primo é chefe da Cefaz e ele não abriu para mim. Eu fui lá e perguntei. Ele não abriu para mim. Mas aí eu perguntei, gente, por que esses endereços? Porque aí a advogada aqui falou assim, Rívia, possivelmente você está muito preocupada. Esse endereço consta lá porque eles tiveram empresa lá. Ele ficou lá. Só que hoje, doutor Júlio, eles moram na Bahia. Tanto é que eu não entendo por que não tiram o endereço fiscal de lá. E qual era, por exemplo, hoje a minha preocupação, como eu não tenho assim, não é inteligência que eu ia falar, não, era, como é que eu falo, conhecimento da parte, essa outra questão. Então eu não sei, por exemplo, hoje a minha cliente está lá, está todas as certidões ok do vendedor, a do imóvel está negativa, tirei todo, está tudo ok, só que a do IPTU está ok. Minha preocupação será que pode aparecer alguma outra coisa que é recaído, porque você me falou que uma coisa, se tiver alguma dívida da empresa, é da empresa, mas não vai ter a ver com ela. Só que a minha preocupação e eu sei que pode acontecer, é essa empresa ter dívida e pode recair sobre o imóvel que foi vendido, agora, porque eu não sei se eles tinham condições de pagar. Então, assim, a minha pergunta pode ter alguma dívida escondida de IPTU, se eu já tirei a inscrição e está negativa? Na verdade, o due diligence, a gente fala que é para proteger os clientes, e né? O comprador, vendedor, locador, locatário. Mas no caso da imobiliária, do corretor de imóvel, ele protege o corretor, a responsabilidade civil. Como você fez o due diligence direitinho, certinho, por mais que tenha dado esse erro no sistema, alguma coisa assim, né, apareceu algo que não apareceu na certidão, que foi negativa, você não assume essa responsabilidade. Você, de certa forma, você
tá livre de qualquer responsabilidade, né? Você fez o que tinha que fazer. Eu oriento você guardar. Você guardou isso, né? Eu não sei se você entregou para o cliente, mas você guardou numa pasta, um pendrive, alguma coisa, não guardou? Bem, tá guardado. Agora, assim, essa certidão a do GDF, inclusive, assim, a do GDF dava assim, suspensão de, quando você tira da primeira empresa, né, que ele teve, suspensão de inscrição, né, suspensão de inscrição, problema no cadastro, na inscrição do cadastral. Então, a gente não pensa que é um problema grave, porque é tipo assim, eu tô com um problema no meu cadastro. E eu penso que é porque, eu pensei na EBEM, pode ser porque não deu baixa na empresa, a empresa está na Receita Federal baixada e na outra está com suspensa. Nesse momento, o que você tem que fazer? É guardar um dossiê, né? O due diligência é um dossiê. Se alguém questionar alguma coisa, a sua defesa está pronta, né? A linha de defesa sua é que você fez o que tinha que fazer. Você fez o due diligence completo. Eu sei que você está ansiosa, mas não fica não. Por quê? Porque nenhum negócio imobiliário, nada na vida é absoluto, né? Eu falo da due diligence. A due diligence, é claro que a gente tem que fazer, é importante, é correto, é honesto, é de boa fé, mas não vai gerar uma segurança absoluta. Na verdade, toda transação imobiliária, por mais que você faça o due diligence completo, nunca nós vamos ter uma segurança absoluta, né? Em nada, né? Até na advocacia é assim também, né? Mas então, assim, em relação a essa do IPTU, como estava negativa, eu vou ficar mais tranquila, porque saiu negativa. Saiu negativa. Na verdade, qual que é o problema do corretor de imóveis, né? O corretor imobiliária. O corretor, a corretora imobiliária assume a responsabilidade quando ele é negligente. Então, eu sou corretor imobiliário, advocacia, contabilidade, eu não fiz o que deveria ter feito. Aí eu tô assumindo a responsabilidade civil, que pode gerar responsabilidade criminal, responsabilidade disciplinar. Mas a partir do momento que eu fiz o que tinha que ser feito, se foi um erro de sistema, se foi um erro do site do TJ, do cartório, né, que erro muito, não erra pouco não. Eu não assumo essa responsabilidade. Então, fique tranquila, porque você fez o que tinha que fazer. E você tem, né, os documentos guardados do due diligence, que é certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor civil, da esfera estadual e esfera federal, certidão de distribuidor criminal, trabalhista de execuções de ações trabalhistas. Mas eu não tirei dessa empresa, mas eu fui uma, quer dizer, e não consegui todos os documentos, porque eu não tenho acesso, até pela lei de proteção. Agora, já a outra, que é essa aqui, eu achei estranho, porque quando uma encerrou 15 do 10, ele começou uma outra, que foi aberta na Bahia. Quer dizer, eu acho estranho, eles moram na Bahia, tem uma empresa que está inapta, e tem uma outra, tem uma agarrado aqui um domicílio fiscal nesse imóvel. Então, a minha preocupação é, primeiro, qual é a minha responsabilidade nisso aí? Eu posso ter a minha responsabilidade como corretora, o que vai acontecer comigo? Outra coisa, essa cliente que eu fiz a venda, ela pode perder esse imóvel por conta das dívidas fiscais dessa empresa? Outra coisa, se for o caso, como que acontece penhora, né? Como que acontece essa penhora? E qual que existe defesa para isso em caso de uma empresa, ou eles tomam mesmo e acabou não ter defesa? Existe sim. Na verdade, você quanto corretora, para ficar bem didático, né? Qual que seria o problema? Você não tirar a certidão, mas você tirou. Você tirou da pessoa física, né? Da pessoa física, você conseguiu tirar tudo. Você só não tirou desse CNPJ vinculado à pessoa, não é isso? Eu não tirei o CNPJ, eu não conseguia dar certidão eu não conseguia, assim, importante, que eu não conseguia dar Receita Federal, porque disse que estava com coisa insuficiente para tirar, informação insuficiente. E é fiscal, né? E é fiscal. Porque já que era empresa... Não, mas não é isso que vai fazer... Não é isso que vai fazer você assumir a responsabilidade no negócio, não. Pode ficar em paz, pode ficar tranquila. Em relação se alguma coisa acontecer, então um exemplo, né? Execução fiscal,
vá à execução. A execução é o procedimento para penhorar o imóvel, né, talvez ir para a asta pública. A pessoa tem o direito de se defender, é um direito dela. Na ação de execução, tem o embargo de execução. Na ação de cobrança, tem a contestação. No cumprimento de sentença, tem a impugnação. Então, nesse direito de defesa, você consegue alegar prescrição, você consegue propor um acordo, você consegue fazer o pagamento, a compensação. Então, tem defesa, tem linhas de defesa. Então, isso não seria algo que, de fato, faria a pessoa perder o imóvel em regra. Não, porque você tem linhas de defesa para fazer isso. E tem outras teses e outras ações, né? O próprio embargo de terceiro seria uma ação para defender a pessoa nesse sentido, para pedir a suspensão do leilão, o cancelamento do leilão. Então, tem boas teses, boas linhas de defesa. Mas aí, no caso, essa cliente, vamos supor que o que pode acontecer com esse imóvel poderia ser uma penhora. Uma penhora. Aí essa senhora entra com embargos falando, né, que se defendeu com a boa fé, que fez, tal. Aí, assim, o que eu falo para o senhor, como fica essa ação? Quem paga o quê? Por exemplo, quem é que paga como é que chama aqui, né? Sucumbência. Quem é que vai pagar esse processo? Ela tem que pagar ela própria? Quem paga a sucumbência? Porque é uma pessoa que está lá atrás, né? Que vendeu para um. E outra coisa que eu fiquei sabendo, que esse senhor não tem leitura. Quer dizer, por mais que ele soubesse do problema, ele teve a questão assim que o corretor que vendeu para ele aqui, ele é muito mal falado aqui, viu, doutor Júlio? Muito, que ele faz muita coisa errada. Muito trambique. Que o cara não faz. Inclusive, depois eu consegui a escritura e o corretor colocou que ele dispensou a fiscal e a da Receita Federal. Quer dizer, esse corretor disse que ele dispensou. Então, ele nem leitura tem. Alguém podia ler para ele lá, não sei. Mas esse corretor que viu a documentação da empresa, ele também não pode ser responsabilizado? Pode sim. Mas ou é outra coisa? Nesse caso, seria uma outra coisa. Nesse caso, o que é importante fazer? Primeiro, guardar, né? Tudo que você tirou, você já tem guardado, claro. Então, guardar. Porque se algo acontecer, você tem prova que fez o que tinha que fazer. Agora, em relação ao que pode ocorrer, não, se chegar a esse ponto de penhora, tem direito de se defender, tem ações para tirar a penhora, né? Tem como fazer acordo. Então, eu sei que a gente fica preocupado, mas... Quem faria esse acordo? A pessoa que comprou o imóvel teria que pagar novamente? A pessoa que comprou o imóvel, ela teria que pagar novamente, ela poderia fazer isso, não é obrigada, e aí ela poderia entrar com uma ação de reingresso contra quem ela acha que foi culpada na história. Normalmente é uma obrigação próprio terreno, normalmente vai ingressar com a ação contra o vendedor, entendeu? Se for o seu caso, né? Provavelmente não vai ser, mas só para te explicar melhor. E o senhor acha que por essa empresa estar nessa situação que eu expliquei para o senhor não acha estranho ela ter... Olha só, a mulher é uma advogada da União que vendeu esse imóvel para esse senhor e ele vendeu para a gente. O senhor não acha estranho na situação dessa empresa, por exemplo, estar com dívida, sendo que essa mulher tem essa condição tão boa, essa família? Eu fico pensando. Mas sabe o que acontece? Tem gente que não paga. Tem famílias... Eu tenho clientes aqui no escritório que eles têm uma condição financeira muito boa, mas eles não pagam. É um costume deles. É um absurdo, eu acho, né? Mas eles não pagam por quê? Porque eles acreditam que depois vai renegociar, pagando bem menos, eles não pagam porque eles acreditam que vai prescrever. Então, cada um pensa de um jeito. Eu acho um absurdo isso, né? Não acho honesto, não acho correto, mas cada um tem um jeito. Então, pode ser uma estratégia, né? Ou, às vezes, eles estão fazendo isso para prescrever, né? Pode ser, para prescrever. E prescreve mesmo. Agora, o que eu te oriento com muito carinho e muita propriedade, que eu quero o teu bem, e estou aqui, você ganhou um amigo, mais que o professor, você ganhou um amigo. Eu sei que a gente fica preocupado, né? Mas não fica pensando nisso, não. Porque você fez o que tinha que fazer. Se for dar alguma coisa, se for acontecer alguma coisa, você, diante do que você fez, você consegue se isentar de qualquer responsabilidade civil, né? De fato. Não, fica à vontade, eu sei.
É Eu muita... sou assim, muito correta, sabe? Eu sei. Eu fiquei tão assim, decepcionada comigo. Não, Porque até então eu vendo muito imóvel assim, irregular, né? sei. E assim, a gente tomou cuidado, né, com essa questão. E assim, eu falei, bem, agora eu comecei a trabalhar por conta própria, mas assim, o que eu fico mais chateada, eu vou falar para o senhor. Eu contratei uma advogada fazer até o meu contrato para mim. Eu falar para o senhor, ela olhou a documentação, viu? Eu fico pensando, por que a pessoa parece que quer mesmo que a gente entre num processo e tenha que dar trabalho para o advogado. Eu vou falar isso para o senhor Claro, não fica. desrespeitando o Não, senhor, mas claro. parece que tem colega do senhor que faz isso. Tá vendo que você está numa situação, por que não orientou, né? Aí agora, pensa a situação que eu tô. Ninguém, nem minha esposa sabe que eu tô conversando, tentando resolver isso, porque isso, todo dia que eu vou deitar, é como se eu tivesse, desculpa falar, sabe bandido, sabe uma pessoa que nunca matou ninguém Eu e sei. mata um É um e vai peso, né? dormir É um peso. o tempo todo preocupada? É assim que eu me sinto. Eu sei. Porque eu falo, gente, eu tô assim, porque eu fico preocupada. Por exemplo, for quando for agora que eu tiver que colocar lá, e aí, você fez algum negócio, desconfiou de fraude? Isso poderia ser considerado uma fraude? Eu pergunto para o senhor. Não é considerado fraude, não. Na verdade, você fez o do diligência, as transações ocorreram no nome de pessoas físicas, né? Pessoas naturais, não foram? Foi Então, física. Então, o problema seria, e com muito carinho da propriedade, eu quero o seu bem, estou te explicando o que é mesmo. Se você fosse contratada como corretora de imóveis para fazer intermediação e quem estivesse comprando fosse uma pessoa jurídica, né, uma hold, uma empresa, aí teria problema. Teria problema porque o due diligence tem que ser feito em nome de quem? Do comprador e do vendedor. Como as transações foram feitas de forma de pessoas físicas, pessoas naturais, então não é porque uma pessoa tem um CNPJ que não saiu uma certidão, não. Eu sei que o due diligence ele não tem fim, né? Não dá pra gente ir pesquisando tudo que a gente achar o nome da pessoa e vai. Mas o due diligence que nos protege, a nossa responsabilidade civil, é o básico, é o feijão com arroz. A partir do momento que você fez o due diligence do CPF, tá feito. Ou seja, você protegeu a transação imobiliária. Se amanhã acontecer alguma coisa, você não é responsável por isso. Entendeu? Eu fiz tanto do vendedor como do comprador, né? Porque tem que ser feito, né? E Tem que ser também feito. porque eu fiz uma venda, aí eu fiz a venda do imóvel dela. Olha para o senhor ver, eu fiz esse imóvel, eu estava tentando fazer um financiamento bancário para essa senhora. A gente tentou, só que como ela queria de todo jeito o nome dela na escritura, ela tem 74 anos, ela tentou com vários parentes, não deu certo. E tinha a questão de uma parte do habites que não estava averbado. Então, alguns bancos poderiam fazer, outros não. Então, foi uma luta até conseguir alguém que conseguisse fechar com ela para poder. Inclusive, eu falei para o vendedor: olha, eu só vou receber dinheiro na minha mão e só vou te entregar dinheiro depois da análise jurídica do banco, porque é assim que é meu contrato. Eu não vou te dar dinheiro de entrada de nada, armas, nada, enquanto não tiver análise jurídica do banco aprovada. Mas não é porque eu estava desconfiada de nada, porque você sabe que quando passa pelo banco é mais tranquilo, É mais né? tranquilo, o banco também faz uma auditoria, né? E mesmo o banco, eles me pediram só os documentos do vendedor. E esse documento da ONUS não me pediu Existem, mais né? nada. Existem várias fraudes no direito imobiliário. Chamada fraude imobiliária, que é a dupla venda. Então eu vendo um imóvel para 2, 3 pessoas, contrato de gaveta, falso fiador, é muito comum, falsa garantia. Tem muitas fraudes, né? Fraude de financiamento. Mas não é o seu caso, não tem fraude nenhuma. Na verdade, você fez o que tinha que fazer, fez o due diligence. Agora, a pessoa tem um CNPJ. Assim, fraude, não poderia falar que isso seria uma fraude contra credor? Ou contra, por exemplo, por que eu fiquei pensando? Se no período que está devendo a própria conta de água,
Isso aqui já está em protesto, já são 20, tem mais de 20 contas protestadas. Então vai no CPF ou CNPJ, porque lá não aparece nem de quem que é o imóvel. Lá não aparece, é desconhecido pela lei de proteção. Então não tem nem como saber. A própria CAES não me fala quem que tá o nome lá nem nada. Mas enfim, tem as contas que não foram pagas de água. E aí eu já penso, bem, se uma pessoa não paga nem o fornecimento de água, será que vai pagar a empresa? Sabe, assim, me deu realmente assim medo de ter feito. Depois que passou, o dia dessa venda, eu fiquei pensando, eu falei, gente, eu sou muito burra, eu podia não ter feito essa venda, ter feito um distrato. Porque depois, eu falei, gente, como que eu confiei só na questão do vendedor? Mas não se Porque sinta depois, culpada, não. Não se sinta culpada em relação a isso, não faça isso, não. Na verdade, a profissão do corretor, do contador, do advogado, do médico, a nossa profissão é uma profissão de risco, né? Nós somos do bem, somos honestos, mas vamos fazer sempre o melhor. Mas não dá para garantir, né? Não dá para garantir que a transação sempre vai ser 100% segura. Não dá. Fique em paz. Se algo acontecer, você pode me procurar. Eu estou aqui para te ajudar, para te orientar muito bem. Pode mandar mensagem no WhatsApp, pode me procurar mesmo. Mas não vai, eu não acredito que vai acontecer, não. Não vai acontecer. Se acontecer, você me procura. Tanto para te ajudar, para te explicar, para te orientar bem, como para te defender. Mas não vai acontecer, não. Tira isso da cabeça. Não é. Você fez o que tinha que fazer. Dentro da jurisprudência, você fez o correto. assim, como que a gente tira a documentação da pessoa jurídica? Não saiu, não tem jeito. Não tem jeito, foi uma falha de sistema, né? Você tem prova que você solicitou as certidões de distribuidor civil, distribuidor criminal, no nome da pessoa física. Da pessoa jurídica você até tentou, não saiu nada, o sistema foi infeliz. Então, você não assume essa responsabilidade, não. Não assume, não. E se for o caso de, assim, como que fica esse processo aí? Isso aí, se acontecer isso acontece em quanto tempo? Se eu acho que, por exemplo, essa empresa, em 2019, quer dizer, falta um ano para completar 5 anos, né? Diz que depois de 5 anos prescreve essas dívidas, mesmo da Secretaria de Fazenda. Na verdade, nós temos, né, o direito de reclamar de um profissional liberal 5 anos, né? Então, passou 5 anos, prescreveu. Em relação às dívidas tributárias, tem prazos diferentes, né? Agora, de fato, em relação à reclamação contra você, vamos dizer que a pessoa fale, foi ela que errou, foi a corretora de imóveis, eu vou processá-la. Tem 5 anos para fazer isso e você tem o direito de se defender. E na sua defesa, você tem o direito de apresentar o que você fez de verdade, né? Você consegue se defender falando, não, eu fiz um trabalho bem feito. Então, isso é importante. É importante você saber, porque se você for processado, que não vai ser, não acredito nisso, é importante você saber que você tem o direito de se defender e você fez o que tinha que fazer conforme a jurisprudência. Em relação a tributos, em regra, o 174 do CTN, ele fala de prescrição de 5 anos. A ação de cobrança de tributos é 5 anos. Ela prescreve 5 anos contado da data da sua constituição definitiva. Então prescreve, né? Prescreve mesmo. Uhum. Eu vou assim, eu estou preocupada, por exemplo, essas contas em aberto, né, da CAES, eu falei, já que é no CPF da pessoa, mas se a gente pensar bem, foi bem no período que foi feita a venda do imóvel. Olha, 2022, em 2022 eles venderam esse imóvel. Esse vendedor que passou para minha cliente, ele ficou 1 ano no imóvel. Só que ele tem outro imóvel, ele tem... Uai, peraí, doutor, só um minuto. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Fica à vontade. Pronto, vamos ligar de novo. É ruim. Ele vai tentar de novo. Pois é. Então, assim, a minha preocupação é, por exemplo, lá tinha alguma fraude? Não. Como que tira esses documentos da pessoa jurídica? A gente, da mesma forma que a física, só que Da mesma forma. não sai e a gente fica lá pendurado. Toda transação imobiliária tem que fazer a pesquisa igual, né? Seja pelo CPF ou CNPJ. Na verdade, o que muda é que a pessoa jurídica não vamos pesquisar pelo CNPJ. Certo. E essa questão de aparecer nessas certidões
que algumas eu tirei, ficou aparecendo assim, suspensão de inscrição. Agora, uma coisa que eu estou pensando aqui, você vê como você tem que se acalmar o seu coraçãozinho, né? Não vai acontecer o pior, não acredito nisso, você fez o que tinha que fazer. Mas se for ver essa dívida, como qualquer tributo prescreve em 5 anos, eu acredito que a maioria desse valor está prescrito. A maioria, a prescrição tributária é 5 anos. Inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Configura este momento quando o crédito não puder mais ser objeto de discussão no âmbito administrativo. Provavelmente prescreveu tudo. Está prescrita essa dívida em regra, hein? E aí essa empresa que foi fechada agora, que foi, por último, ficou inapta em dia 25/1, de 2022. O imóvel, ele foi vendido, agora foi dia 25 de março. Você tá vendo? Aí, assim, a minha preocupação ficou inapta, omitiu declaração, e agora, batendo a data aqui, ó, 31 de março, quer dizer, vendeu o imóvel para esse senhor, e ele fez a venda para essa minha cliente. Eu desconfiei nada dele, porque assim, esse cara tem outros imóveis. Ele tinha aqui uma chácara, uma fazendinha aqui, que com a regularização das áreas, ele vendeu, ganhou dinheiro e muito. Não é uma pessoa que, vamos dizer assim, crua, né? É uma pessoa que tem conhecimento, sabe o que está fazendo, né? Assim, que está vendendo, não pensei que está vendendo para se livrar de alguma coisa, sabe? Aqui na ONUS tem assim, ó, que foi vendido para esse casal, né, que eu falei pro senhor, olha, eles venderam, né? Aí aparece aqui o valor de 515 mil, certidão do GDF deles, desse casal, estava positiva com efeito negativa, a do GDF. Tá. Né? E aí, assim, agora, o que acontece? Dos anteriores, do que vendeu para ele, aparece uma mesma guia positiva com efeito negativa do GDF/2011, né? Quando foi feita lá atrás. Só que aí, assim, sumiu na hora que vendeu para esse meu cliente, já não aparece essa certidão. Vamos pensar assim, né? Ó, em relação à sua responsabilidade, que é a minha preocupação, que eu quero o teu bem, não quero que você passe nervoso. Se acontecer algo, não vai acontecer. Tem prescrição, 5 anos para reclamar. Se alguém te processar, você tem o direito de se defender. Nessa defesa, o seu due diligence foi feito, bem feito, inclusive. Então você vai se esquivar de qualquer responsabilidade. Quem pode querer me processar? Não, isso eu estou falando porque como que você está nervosa, fica nervosa, né, preocupada, eu imagino que passa isso na sua cabeça, né? O comprador, o vendedor, né? Então tira isso da sua cabeça. Eu penso assim, sabe, doutor Júlio? Por exemplo, eu estou querendo trabalhar agora, mais uns meses, já estou preocupada. Eu ia dar um tempo por agora, né? Eu passei por uma situação muito difícil de saúde na família, perdi meu pai, minha mãe está doente. Então, assim, o que eu pensei em fazer agora? Vou trabalhar mais um pouco, mas assim, eu já estou tentando vou tentar trabalhar para poder, estou preocupada, porque se essa senhora acontecer algo, eu me preocupo de eu até tentar ajudá-la financeiramente, que eu, normalmente, se fosse agora, eu não poderia ajudar de forma alguma. Parabéns, viu? Mas vamos supor Ser humano incrível, sabe, você. mas Parabéns. a minha preocupação tipo assim, eu como empresa, porque assim, eu sou uma corretora, trabalho sozinha, abri um CNPJ. Mas eu, como empresa, a gente tem que ter a responsabilidade de ajudar o cliente também, né? Que a gente prejudicou nesse caso. Isso só demonstra a pessoa do bem que você é, né? Pessoa maravilhosa que você é, decente, né? Parabéns. Mas olha, com muito carinho, não pensa nisso não vai acontecer, não vai. Se acontecer, você tem o direito de se defender e a sua defesa qualquer. Você fez o diligência. Você não foi negligente nem imprudente, não foi, né? Você não agiu com negligência, não. Você fez o que tinha que fazer. Você fez o que tinha que fazer. Isso é fato. Outro ponto, né, em relação aos tributos. A maioria está prescrito.
A maioria está prescrito. Então, de Mesmo fato... se fosse uma multa na Cefaz, na Secretaria de Mesmo, Fazenda... Está prescrito. É muito comum isso acontecer. O município não dá conta, né? Então, está prescrito. Não, então, tira isso da sua cabeça. Fique em paz, viu? Não vai acontecer o pior, não. E se acontecer, você me procura. Me procura para eu te ajudar, te oriento muito bem. Mas não vai acontecer. O senhor faz atendimento aqui, agora com o evento da pandemia, tá? Acontece do senhor atender aqui em Brasília, sem precisar vir aqui, ou precisa? Eu atendo no Brasil todo. Eu dou aula em Brasília, dou aula no Rio de Janeiro, dou aula no Rio Grande do Sul. Então eu dou aula, e como eu escrevo muitos livros, dou aula no Brasil todo, porque eu dou aula na FGV e no ESO, na Escola Superior Universitária, a conhecida ESO. Eu atuo como professor e advogado, né? Então o meu escritório atua no Brasil todo, literalmente. Falou em direito imobiliário, desde a parte contratual, registral, regularização de imóveis, defesa de corretores, defesas criminal, responsabilidade civil, vinculado ao direito imobiliário, né? Então, é um escritório especialista em direito imobiliário em qualquer assunto, viu? Corporação. Então, ajudo sim. Doutor Júlio, nesse primeiro diligência falou, o que ficou faltando, talvez, que o senhor achasse que teria que ter feito essa objeto IPE? Nós temos... Essa objeto IPE, onde que acha isso? O alicerce do direito imobiliário é direito civil, né? Mas tem princípios, conceitos próprios. Nas transações imobiliárias, o que é importante fazer para proteger o imobiliário, o corretor, o advogado? E o comprador, vendedor, locador, locatário? Sempre fazer o due diligence. O due diligence básico para dar certo é certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor civil e certidão de distribuidor criminal, da esfera estadual e da esfera federal. Também as certidões trabalhistas, no nome da pessoa física, né? Então, trabalhista de execução de ações trabalhistas e certidão de protesto, da localidade do imóvel e aonde reside o vendedor. Feito isso, é o básico, é o feijão com arroz. Dá para fazer mais? Dá. Certidão condominial, se tem apartamento, débitos, né, da União, Estado, Município. Então, dá para fazer algo a mais. Mas isso que eu estou falando é o básico. É o básico para você poder dar uma linha nessa transação, uma linha jurídica segura, né, de segurança. Eu pergunto para o senhor, quanto que está hoje para o senhor fazer, por exemplo, vamos supor, eu pego um imóvel para venda. Doutor Júlio, eu quero que o senhor faça para mim, ou ver se esse imóvel está apto para venda. Hoje, o que eu oriento? Porque também você não pode pegar um imóvel e gastar, toda vez que você pegar um imóvel, você vai gastar dinheiro, né? Senão você não paga vai pagar para trabalhar. Então, você pega o imóvel, aí você vai vender o imóvel, alugar. Aí você vai se proteger as partes. Então, aí você vai fazer o due diligence. O due diligence você pode fazer sozinha, e o escritório faz também. Tem muito corretor, imobiliária que não gosta de fazer e não faz. Então, o due diligence hoje no escritório custa um salário mínimo. Quem paga isso não é o corretor e a corretora, não. É o comprador, hein? Em regra, é o comprador. Pode ser combinado algo diferente, mas em regra é o comprador. Certo. Eu estou perguntando porque, por exemplo, se eu tivesse feito essa pesquisa de certidões por um advogado, será que ele me daria uma orientação diferente em relação a essa venda? Será que ele me falaria assim, essa venda não é bom se fazer? Então, Porque se eu for olhar só pelo vendedor, tá tudo certo. O due diligence, ele dele foi só a questão da criminal que eu consegui. Fiz a pesquisa com a advogada, que ela disse que não tinha nada que comprometesse. Quer dizer, eu tirei todas essas que o senhor falou. Tudo. São muitas certidões, eu tirei todas. Mas assim, será que ele me daria uma orientação diferente? Eu fico pensando se isso aqui realmente eu fiz. Será que eu fiz algo que eu deixei de fazer algo que poderia ter impedido de eu ficar nessa situação, né, com mais cautela, né? Isso que eu penso. Quando eu falo de direito imobiliário, quando nós somos especialistas, né, isso ajuda porque quem faz tudo não faz nada, né? Você sendo especialista, você tem uma visão clínica, você estuda de forma aprofundada. Então, eu sempre defendo para os meus alunos que tem que ser especialista. Nos meus livros eu falo isso também. Não dá para atuar em todas as áreas, em profissão nenhuma, né? Mas não vejo que se você faz o due diligence bem feito, não é porque você vai contratar um advogada que vai ser melhor, né? O importante é fazer bem feito.
E fazer bem feito é o básico que nós conversamos aqui. Certidão de propriedade atualizada, distribuidor civil, da esfera Será que criminal. alguém fica pesquisando, doutor Júlio, esse lá atrás ainda? É. Será que alguém pega uma certidão dessa e vai, olha pelo vendedor, tá tudo ok, beleza? E aí, vamos pesquisar o vendedor. Será que alguém vai fazer a pesquisa de outros? Eu vou ser sincero, né? O que eu vejo, muitos corretores, corretoras e advogados também, que não são da área, muitas vezes nem pesquisa faz, que é um absurdo, né? Advogado de imobiliária não faz pesquisa nenhuma. Dispensa, né? Acaba não fazendo. Agora está uma tal de dispensa de certidão, né? O cliente anterior dispensou. Olha para você ver. É um risco, né? Complicado. Mas quando a gente é corretor de imóveis, advogado e é contratado para isso, ou faz a intermediação, tem que fazer o due diligência, né? E o básico do diligência é o feijão com arroz. Você pode inventar mais coisas, né? Você pode fazer até uma pesquisa subjetiva. Tem uma imobiliária que eu presto serviço, o que eles fazem? Eles batem palma no vizinho da frente, no vizinho do lado, no vizinho do fundo, para perguntar, ó, fulano e fulana tá vendendo esse imóvel. Eles são dono mesmo? Você sabe quem são eles? Eu acho que legal, para quem pode, né? É segurança jurídica, mas nem todo mundo faz assim. O básico do básico para o corretor, a imobiliária não assumir uma responsabilidade civil, é fazer o due diligence, tem que fazer, não importa como. Esse due diligence, ele é feito como? Certidão de propriedade atualizada, certidão do distribuidor civil, nome das partes, né, compradores, vendedores, locador, locatário, distribuidor civil da esfera federal e da esfera estadual, certidão do distribuidor criminal da esfera estadual e federal, certidões de protesto da localidade do imóvel, onde reside o comprador e o vendedor, e certidão trabalhista de execuções trabalhistas e ações trabalhistas. Isso é o básico, né? Se tem condomínio, vamos solicitar certidão condominial. Sempre fazer a pesquisa tributária também, né? Então, União, Estado, municípios, tem tributos, certidão negativa também. Mas para aí, né? Esse é o básico. Você pode inventar mais coisas, né? Tem gente que faz o diligência de fazenda, faz até uma planta, melhor descritivo novo, o georreferencial, mas não é necessário. Quanto mais bem feito, melhor. Mas o básico já garante o corretor imobiliário de uma exclusão de uma responsabilidade civil. Você fez, entendeu? Você fez. Mas eu ainda tô assim, dormindo mal, porque pra mim, eu acho que, tipo assim, sempre eu fico com o pé atrás achando que pode ter alguma coisa a mais, sabe? Sim. E essa questão também por causa dessa situação dele ter escondido, esse vendedor escondeu até a última hora que tinha uma certidão positiva da companhia, né? Ele falou, mas isso aí tá no CPF da pessoa, tá, mas quando a gente vai olhar aqui, corresponde ao período em que esses proprietários estavam lá, né? Então... você fez o que tinha que fazer. Fique em paz, não vai acontecer nada. Se acontecesse que não vai acontecer, você tem a defesa pronta. A defesa pronta é que você foi uma corretora responsável, né? Então, não fique com isso na cabeça, não. Primeiro, que te faz mal, te dá um troço aí, fica tudo aí, você sabe que a vida é assim, é uma passagem. E depois, né, você fica pensando muito nisso, parece que chama. Não é verdade? Chama. Né? Vou tentar ficar tranquilo. Fica em paz. Júlio, obrigada, viu? Eu agradeço, eu tô aqui para te ajudar. Se eu precisar, eu vou procurar o senhor. Tá bom. Aqui tá complicado, viu? Tem um grupinho aqui que parece que, sabe? Eu tenho certeza que se eu fosse olhar, pedir pro senhor fazer um contrato para mim, se eu visse alguma situação, você ia falar. Com certeza, tem que falar, né? Tem que falar. Tem que falar outra coisa. Quando a gente contrata um advogado é para isso, né? Para apontar os erros, os riscos. Eu prefiro pagar, sabe, doutor Júlio? Falar assim, doutor Júlio, o senhor tá vendo isso? Eu não quero de graça. O senhor vê quanto que fica para mim, para o senhor fazer esse serviço, porque eu sei que é o tempo do senhor, né? Não, mas você fez muito bem o do diligência, viu? Fique em paz, tá bom? Obrigada, doutor Júlio. Fica com Deus, tá? Qualquer coisa eu tô aqui. Parabéns, viu? O senhor é um ótimo professor. Eu vejo lá que o senhor tem uns livros, o senhor ensina. É difícil ter pessoa assim que disponível, né, para poder fazer as atividades como o senhor faz. A hora que você tiver um tempo, leia meus livros, alguns, né? Você vai gostar bastante. E a hora que você tiver um tempinho, entra no site, é www.portal.esu, ESU, Escola Superior Universitária. Vários cursos gratuitos, práticos para advogado, corretor,
transações imobiliárias, negócios imobiliários, vários gratuitos, valores de R$19, e tem as pós, que é 898, se não me engano, menos de R$1.000, ou seja, pós online, né, com plantão de 1 vez por mês, ou seja, tudo acessível para aprender a prática, tá bom? Eu vi lá. Obrigada, viu? Fica com Deus. Tchau. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Me chama, hein? Tchau. Fica com Deus. Sucesso. Tchau, tchau. Também.